Bem-vindos à edição de número 600 do Observatório da Imprensa. No programa de hoje, o caso que movimentou o jornalismo americano, o embargo do Washington Post a uma matéria produzida por um repórter que todos acreditavam ser americano, mas na realidade é filipino. Para analisar o caso, convidamos o professor e jornalista Rosenthal Calmon Alves, o também jornalista e professor Bernardo Kucinski, e o presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros de São Paulo, Roberto Catani. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. A surpreendente reviravolta no caso DSK mudou o rumo do FMI, da França, e vai certamente influir no comportamento da grande imprensa americana. A rapidez com que o político francês foi moralmente linchado deve-se, sobretudo, ao sensacionalismo dos tabloides de Nova York, que, por sua vez, não queriam ficar a reboque da cibersfera, da blogosfera e da Twittermania. A grande imprensa de um país democrático não pode ser comandada pela voracidade da imprensa amarela, marrom ou cinzenta da mídia digital. Sofreu um sério revés a fama de invencibilidade das redes sociais quando se trata de derrubar ditaduras. Hugo Chávez e seus anfitriões cubanos conseguiram manter uma cortina de ferro e de silêncio em torno da saúde do presidente venezuelano. Assim como ninguém sabe até hoje qual foi a doença que afastou Fidel Castro do poder, é possível que nunca se saiba com precisão a natureza dos males físicos de Chávez. Uma coisa é visível: seu horror à democracia e, sobretudo, à transparência. A Polícia Federal gosta da imprensa quando ela vaza informações que lhe interessam, mas se irrita quando a imprensa, sobretudo os repórteres, quebram o sigilo de certas investigações. Foi assim com o repórter Alain de Abreu, do Diário da Região, de São José do Rio Preto, que revelou o teor de escutas telefônicas de fiscais do Ministério do Trabalho suspeitos de corrupção. Foi indiciado pela PF, mas a grita foi enorme. Há muito tempo não vemos a ANJ e a FENAS protestando juntas contra as mesmas arbitrariedades. A PF voltou atrás. A fraca estreia da seleção brasileira foi destaque entre os chargistas. Ao invés de Pato e Ganso, quem acabou se dando bem foi a zebra. Pelo menos a camisa 10 Canarinho teve no futebol feminino uma representante à altura. De olho no passado, você sabia que o imperador Dom Pedro I gostava de escrever para jornais? Textos, às vezes, não muito apropriados para um monarca, como mostra a historiadora Isabel Lustosa. Dom Pedro I foi o autor da primeira matéria fazendo a cobertura de uma eleição no Brasil. Foi para a Assembleia Constituinte de 1822 e ele deu conta das brigas, da pancadaria que aconteceram nas paróquias da Candelária, de São José. Daqui da Quinta da Boa Vista, onde vivia, o imperador escrevia seus artigos que mandava aos jornais, especialmente na primeira fase, ao Espelho, onde atacava aqueles outros jornalistas com os quais não se identificava. É no Espelho que ele publica artigos violentíssimos contra João Soares Lisboa, o redator do Correio do Rio de Janeiro, e é no Espelho também que ele publica o artigo mais infame, podemos dizer assim, da imprensa brasileira daquele período, no dia 10 de janeiro de 1823, contra o Malagueta. Este artigo, recheado de termos chulos, tem como título Calmante do Malagueta ou
P que o pariu a ele, o P com 3 pontinhos. Ao longo do texto, o jornalista descreve situações do cotidiano do Luiz Augusto Maí, o Malagueta, mas a parte mais forte é a em que ele vai, desce a detalhes, digamos assim, de uma suposta relação homossexual que ligaria o Malagueta ao falecido Conde das Galveias. Os joelhos furam as calças e são alguma coisa metidos para dentro. As coxas por fora não parecem más. Se são macias, haja vista ao Conde das Galveias. Essa peça extraordinária da história da nossa imprensa é certamente do imperador. Muitos historiadores tentam livrar um pouco, digamos assim, a cara do imperador com relação a esse artigo, atribuindo a alguns dos seus amigos, como, por exemplo, o Antônio Teles, o Marquês de Resende. Na verdade, quando se compara o estilo das cartas que o imperador mandava para a Marquesa de Santos, para outros de seus amigos, com aquilo que vem escrito no artigo do Espelho, se percebe que o autor é o mesmo, é a mesma soltura na linguagem que também estará presente em outros artigos. Na crônica de Maurício Menezes, a canelada de um jornalista esportivo em busca da notícia. De olho na gafe. Olha, se há uma coisa que eu admiro nos repórteres de rádio que trabalham com futebol, é a ousadia dele. Você já deve ter observado isso, né, Dini? Eles vão em cima mesmo do jogador, tá brigando, eles metem o microfone na cara. Uma vez lá em Volta Redonda, o jogador desmaiou em campo, a imprensa invadiu o campo, os repórteres lá, tudo botando microfone para entrevistar o jogador desmaiado, perguntando para ele o que aconteceu. O cara tá saindo na maca, ele com as 2 pernas quebradas, o cara mete o microfone em cima. E certa vez viu o Júnior Baiano saindo de campo, o jogo terminou, e embora o Júnior Baiano não tenha feito um gol, o time do Flamengo perdeu. O Júnior Baiano com a cabeça quente, né, vai o repórter em cima dele e pergunta, né, ô Júnior Baiano, você pode descrever como é que você fez o gol? O Júnior Baiano, irritado, olhou pro repórter e falou, olha, eu ganho para fazer gol, você ganha para descrever o gol. Se você não viu o gol, meu caro, problema seu. Não fosse a surpreendente reviravolta do caso DSK, a mídia americana estaria amargando outro formidável vexame, o embargo do Washington Post a uma matéria produzida por um repórter que todos acreditavam ser americano, mas é filipino. José Antônio Vargas estava preparando uma grande matéria sobre as condições em que vivem os imigrantes ilegais nos Estados Unidos e decidiu levar o assunto às últimas consequências, mesmo que ele fosse o único a pagar por isso. Revelou que não nasceu em território americano, veio com os avós quando era criança, ao contrário do que todos supunham, inclusive seus superiores. José Antônio mentiu como cidadão, mas não mentiu como jornalista e vai pagar por isso. Pode ser preso ou repatriado. Mas os editores não se comoveram, barraram a matéria e afastaram o profissional. O concorrente, o New York Times, não vacilou e publicou a reportagem na íntegra com grande destaque e o dramático desfecho. Como na Segunda Guerra Mundial, o problema dos refugiados tornou-se um dos mais aflitivos em todo o mundo. Naquela época, um pacto de silêncio abafou a tragédia dos refugiados que, por falta de documentos, foram diretamente para os campos de concentração nazistas. Hoje, na era da transparência, o grande jornal que desvendou a rede de mentiras do caso Watergate castigou o jornalista que, por amor à verdade, sacrificou o seu futuro. A confissão do jornalista filipino José Antônio Vargas de que era um imigrante ilegal nos Estados Unidos expôs um dilema. De um lado, a legislação e, de outro, a ética jornalística. O caso, que repercutiu amplamente na imprensa internacional, não ocupou muito espaço nos jornais brasileiros. Apenas o Globo publicou a história do jornalista de 30 anos que já havia ganho um prêmio Pulitzer pela cobertura do massacre na Universidade Virginia Tech em 2007. O filipino chegou aos Estados Unidos aos 12 anos para morar com os avós na Califórnia e viver o sonho americano.
Estudou, graduou-se e construiu uma carreira sólida como repórter no Washington Post. Mas depois da derrota do projeto de lei que concede cidadania americana a milhares de jovens ilegais que cresceram no país, decidiu contar a sua história. E por estar em situação ilegal, ficou exposto às penalidades da lei. You can call me whatever you want to call me, but I'm an American. Ele demonstra nessa reportagem como é a vida, o submundo, a rotina do que é ser um imigrante ilegal nos Estados Unidos, que é um assunto quente politicamente, que faz parte de campanhas eleitorais, que de novo estará na campanha eleitoral de 2012, mas ao fazê-lo ele confessa um delito, ele confessa que esteve ou está nos Estados Unidos de maneira ilegal já há bastante tempo. O jornal New York Times publicou o desabafo de Vargas depois que o Washington Post, onde o jornalista trabalhava, se negou a dar a matéria e o demitiu. Eu acho que a decisão do New York Times tem que ser respeitada. É evidente que algum interesse comercial pode ter havido nisso. Não é segredo nenhum que os dois jornais, New York Times e Washington Post, são concorrentes diretos e duros ali há décadas. É evidente que algum tipo de questão comercial e de mercado pode ter jogado um papel, mas o fato é que também o outro extremo seria um erro muito grande, você deixar de publicar uma história de teor jornalístico só por uma espécie de acordo de cavalheiros aí entre jornais. Eu acho que depende da avaliação do editor, depende da avaliação da direção do jornal, e se o material for julgado importante e esclarecedor, sim, deve ser publicado. A polêmica ganhou destaque na mídia e foi tratada na coluna do ombudsman do Washington Post, que fez severas críticas a Vargas, mas também admitiu o erro do próprio jornal. Penso que o Post perdeu a oportunidade de contar uma grande e comovente história. Esse é o tipo de ato que garante o respeito dos leitores e a sua confiança. Vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje. Hoje, como sabem, é a edição número 600 do Observatório da Imprensa na televisão, que existe há 13 anos e meio. Estamos aqui no Rio, ao meu lado, o professor e jornalista Rosenthal Calmon Alves, em São Paulo, também jornalista e também professor Bernardo Kuczynski, e o presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros em São Paulo, Roberto Catani, representante da ANSA. Professor Rosenthal, sua experiência de professor de jornalismo há 15 anos lá na Universidade do Texas, em Austin, né? Mas o seu conhecimento da imprensa americana, da realidade americana, são muito importantes para iniciar aqui o nosso debate, sobretudo essa questão da mentira. Quer dizer, há um mito e um bom mito cívico, né, de que não se pode se dar testemunho em falso, não se pode mentir, não é? Isso já derrubou presidentes, mas o José Antônio Vargas não mentiu como jornalista, ele mentiu perante as autoridades, dizendo que tinha nascido nos Estados Unidos e tal. Isso é um outro problema. Quer dizer, ao meu ver, eu acho que o Washington Post errou, puniu ele pela mentira errada, né? Como é que você vê isso? Eu acho que, em primeiro lugar, mentir, a gente quando vai morar nos Estados Unidos, geralmente é alertado que a coisa mais perigosa nos Estados Unidos é mentir em alguma coisa. Até como turista, quando a gente chega na imigração, os amigos dizem, olha, fala qualquer coisa, mas não minta. Existe esse mito de que mentir é o primeiro passo para um grande desastre nos Estados Unidos. Mas existe uma grande mentira, a grande mentira que é a política de imigração dos Estados Unidos. Uma grande mentira que envolve hoje 11 milhões de pessoas. Ou seja, se estima que haja nos Estados Unidos 11 milhões de pessoas como o José, que estão lá trabalhando, contribuindo para a economia, etc., mas baseados numa mentira.
numa mentira que os outros também não querem saber. Que se o governo ou o sistema americano quisesse, poderia interromper, né? Mas que é uma mentirinha, digamos assim, o fato de que esse povo todo esteja lá. E quando é conveniente, se usa mão dura contra essa mentira. Mas aí, no caso, ele não mentiu enquanto jornalista. Exatamente. Eu acho que até existe uma campanha agora, principalmente da direita americana, contra ele, levantando a suspeita de que, se ele mentiu como imigrante sem documento, ele deve ter mentido nas matérias dele. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas tendo a acreditar que muita gente dessa direita mais raivosa lá deve estar escrutinando cada palavra, como de hábito. Exatamente. Mas o que aconteceu foi uma pessoa que passou de um lado para outro. Quer dizer, ele não foi militante, como ele é hoje, para os direitos das pessoas sem documento, mas aconteceu com ele o que acontece, às vezes, com jornalista, que de tanto cobrir uma injustiça... Veste a camisa. Passa para o outro lado. E é isso que eu queria perguntar ao Bernardo Kuczynski. Uma das acusações do jornal, do jornal Washington Post, é de que ele tinha deixado a objetividade de lado porque tornou-se um militante, um advogado de uma causa. Agora, é impossível alguém hoje se despojar de certas militâncias humanitárias, racionais. Em suma, ele não estava defendendo um partido, estava defendendo uma causa humanitária. Como é que você vê isso no mundo hoje, em que todo mundo impunha uma bandeira? O jornalista pode ser um homem infenso a essa participação no mundo? Eu vou mais longe, o Diniz. Eu diria que o jornalista, ele já é um ativista. Um jornalista que não tem uma visão de mundo, que não tem uma filosofia própria, que não tem ideias próprias, ele certamente nunca será um bom jornalista. Ele pode ser uma máquina de escrever, mas não um jornalista. A questão central é ele saber, apesar de ter as suas convicções, não permitir que elas afetem a sua cobertura da veracidade dos fatos. Quer dizer, ele tem que ter honestidade intelectual para, inclusive, mudar as suas convicções conforme os fatos que ele vai relatar. Mas um jornalista sem convicções certamente nunca será um grande jornalista. Eu não vejo nenhum conflito no fato do Vargas, num determinado momento da juventude dele, ter sido um ativista desta causa das crianças dos imigrantes ilegais. Até porque é uma causa relacionada a direitos humanos básicos. Na minha opinião, esse problema não existe, é um falso problema. Agora, por outro lado, eu acho assim, eu concordo com a colocação que vocês fizeram de que o Washington Post perdeu uma excelente oportunidade de publicar uma grande matéria, porque o testemunho do Vargas atendia todos os requisitos do bom jornalismo. Ele era pertinente, era de interesse público, tinha o requisito da novidade e também comovente e muito bem escrito. Por outro lado, para já deixar clara a minha posição, eu acho que o Washington Post estava, assim como errou em não publicar a matéria, acertou ao demiti-lo. Até porque não poderia empregar uma pessoa que não tem a documentação em ordem. Mas principalmente porque eu também acho que o Vargas, vítima de circunstâncias históricas desde criança, por causa dessas circunstâncias, acabou se tornando uma pessoa bastante problemática. Quem lê cuidadosamente o testemunho dele, como eu li, percebe que ele vivia um drama pessoal muito forte. Ele era uma pessoa que estava perturbada pela sucessão de falcatruas, de mentiras, de pequenas falsificações de documentos. Ele chegou a um ponto em que ele não podia mais conviver
com o próprio sistema que ele havia criado para ele. Ele não podia falar da família dele, não podia viajar com os colegas de redação. Havia um conflito ali insolúvel e que ele resolve, conflito que ele resolve publicando o testemunho. Roberto Catani, eu queria que você trouxesse o lado europeu desse problema. A Europa tem esse problema e cada vez maior, porque primeiro é uma comunidade aberta, onde quem entra em algum lugar pode circular para sempre, é garantido pelo acordo de Schengen, em suma, e agora tem a pressão dos países mediterrâneos que estão em ebulição, está criando está no sul da Itália situações dificílimas. Como é que você vê essa questão dos refugiados na Europa, inclusive forçando, digamos, provocando uma reação da extrema-direita europeia, né? Hoje a Europa está dividida drasticamente, radicalmente, sob o ponto de vista político, por causa dos refugiados, que a direita não quer admiti-los, não é? E os liberais e os progressistas acham que é um dever humano. Pois é, Alberto, eu queria fazer, antes de responder a essa pergunta, eu queria dar um detalhe que eu acho importante. O Vargas não foi demitido pelo Washington Post. No depoimento dele, ele deixa claro que ele vai embora do Washington Post por própria decisão, depois de ter falado com um dos editores, que era o mentor dele no jornal, e ele vai para o Huffington Post em seguida, ele fala no verão de 2009, e é uma escolha dele, ele muda simplesmente de mídia. E só depois que ele escreve esse depoimento para o New York Times, como uma espécie de confissão. Mas não é um conflito dentro do Washington Post que o leva para sair do próprio jornal e depois para escrever para o New York Times. Quanto à questão na Europa, claro que a imigração clandestina ou a imigração até legal está se tornando um problema gigantesco, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista político e, inevitavelmente, dentro do jornalismo. Na Europa, a questão dos imigrantes ilegais dentro da imprensa até agora não teve nenhum caso especialmente que veio à tona sobre isso, mas de qualquer forma é constantemente presente dentro da imprensa. Na imprensa europeia tem menos essa tendência dos americanos de acreditar tanto na questão de que o jornalista não pode mentir, que tem que preservar a verdade como se fosse um valor absoluto. Isso na Europa é como se fosse a gente tem uma certa tendência a considerar isso como um pouco uma ingenuidade. É claro que a verdade absoluta não existe nem no jornalismo nem em nada que é humano. Então, é mais difícil que esse tipo de caso possa levantar um escândalo como está surgindo nos Estados Unidos. Há pequenas divergências entre a sua versão e a que nós apresentamos, mas isso vamos tratar no próximo bloco e fazemos agora uma pausa, voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, o caso do jornalista filipino que durante anos escondeu o fato de que era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Começamos este bloco com uma participação da correspondente Lúcia Guimarães. Para ela, a mídia americana está fazendo mais barulho do que devia. A controvérsia que se seguiu à publicação do artigo do José Antônio Vargas foi muito concentrada na
condição dele de repórter ou ex-repórter, uma vez que ele não trabalha mais numa redação. Ele foi acusado de ter se tornado um militante, o que ele é. Ele formou um grupo para defender os direitos dos imigrantes e a reforma da lei de imigração nos Estados Unidos. A outra questão é se, como jornalista, ele não anula a reputação dele por confessar que mentiu. Ele escreveu centenas de reportagens, ganhou um prêmio Pulitzer, ao que se saiba, nunca nenhuma fonte entrevistada por ele o acusou de mentir enquanto repórter. O ombudsman do Washington Post disse que, apesar de não ser um homem público, ele traiu a confiança do público ao mentir. Um outro editor disse a mesma coisa. O Jack Schaefer, que é um famoso crítico de mídia da revista Slate, comparou José Antônio Vargas à infame Janet Cook, que foi uma repórter que criou um personagem, um menino viciado em heroína, e ganhou um Pulitzer que o Washington Post teve que devolver porque o menino não existia. Para essas pessoas, eu faria a seguinte sugestão. Se alguém chegar na redação do Washington Post hoje e disser que todos os jornalistas que contrataram um imigrante ilegal para fazer faxina na sua casa, cortar grama ou cuidar dos seus filhos devem se retirar da redação, no dia seguinte eu acho que não sai o jornal. De Londres, o correspondente Cílio Bocaneira nos convida a uma reflexão sobre a questão da imigração tão combatida em diversos países. O episódio da demissão desse repórter, José Antônio Vargas, vai além de um problema envolvendo apenas um jornalista profissional. Toca numa questão bem mais sensível, que é a da imigração de uma forma geral. Esse é um tema que preocupa sobretudo no mundo rico, destino habitual de imigrantes de todos os tipos, legais e ilegais, ou seja, documentados ou não. Neste mundo globalizado em que capital, mercadorias, investimentos cruzam fronteiras com facilidade, gente não passa, seres humanos são barrados. Mais ainda se não for, o caso dele, muito mais incômodo, porque não exercia os papéis tradicionais dos imigrantes ilegais, não documentados, trabalho doméstico, limpeza, trabalho de campo, faxina. Esse rapaz, ele ousou trabalhar num local de elite, num jornal, vários jornais, inclusive no Washington Post, e mais ainda, ousou ganhar um prêmio, o maior prêmio americano de jornalismo, que é o Pulitzer. A alegação para demiti-lo é que ele teria mentido para o chefe ao não revelar o seu passado. Ora, se alguém, alguns anos atrás, na condição de gay, também não revelaria isso ao chefe. Isso aconteceu com certamente dezenas, se não centenas de profissionais. Alguém que na adolescência ou mesmo depois fumou maconha, cheirou cocaína, também não revelava isso para o chefe. Esses fatos desqualificariam essas pessoas como profissionais e pediriam que cobrissem honestamente eventos ligados ao mundo gay ou ao tráfico de drogas, para usar os dois exemplos. Sugerir que uma redação seja ou deva ser um santuário onde todos os jornalistas lavam mais branco é no mínimo ingenuidade, às vezes má fé. Se as leis americanas de imigração proíbem que ele trabalhe, o exemplo de Zé Antônio é mais uma demonstração que é hora de rever essas leis. Afinal de contas, a não ser pelos poucos apaches, comanches, navajos e originários de outras tribos nativos do solo que virou os Estados Unidos, todos os americanos descendem de quem um dia imigrou para lá. Os telespectadores estão nos perguntando o endereço correto, completo do site do José Antônio Vargas. É joséantoniovargas, sem acento, .com, que está aqui. Rosenthal, eu só queria esclarecer porque as ponderações do Catani criaram uma certa, digamos, uma dualidade, não é? Quer dizer, ele não estava mais no Washington Post, mas estava fazendo uma matéria já há algum tempo para o Washington Post. Essa matéria vinha sendo checada pela chefia, né? Porque isso é um processo lá muito rigoroso. E num determinado momento, quando os chefes leram toda a matéria, e isso foi em junho, não é?
chegaram à conclusão de que não poderiam publicá-la. E aí cortaram essa colaboração dele, e a matéria não foi publicada, ele saiu correndo e levou para o New York Times, que publicou na íntegra e com esse desfecho, né? Eu acho que confere. Eu acho que, quer dizer, ele não era empregado do Washington Post mais, como ele disse, mas ele ele propôs essa mesma pauta para o Washington Post e iniciou o processo. O Washington Post, obviamente, estava assustado com essa história, porque na realidade o Washington Post legalmente não deveria ter contratado o José. Mas o importante aí é que ele realmente estava tomando uma decisão de mudar de lado. Quer dizer, ele criou esse website, ele tomou a decisão de participar de um grande movimento que existe nos Estados Unidos há 10 anos a favor da lei chamada DREAM, que é uma lei que permitiria... DREAM, sonho, mas é uma sigla, que eu não me lembro exatamente as palavras, mas que é uma lei para justamente legalizar pessoas como ele, ou seja, crianças que foram para os Estados Unidos como crianças e que terminaram a faculdade, alguns serviram o exército, etc., e que de repente necessitam, como diria, sair do armário, se apresentar como indocumentado. Uma forma de afirmação, exatamente, de identidade. Foi uma marcha há uns meses atrás de uns rapazes que saíram de Miami caminhando até Washington para uma marcha a favor dessa lei que quase passou, mas não conseguiu passar. Mas o presidente Obama é a favor dessa lei. Agora, Bernardo Kuczynski, tem aí... você é muito mais novo, mas eu sou mais velho aqui do grupo e da audiência, provavelmente. Mas eu me lembro um episódio brasileiro que também é muito dramático. Isso foi no início dos anos 50, 52, quando Samuel Weiner tinha lançado A Última Hora. O seu ex-amigo dileto, então tornado inimigo, Carlos Lacerda, lembrou-se de que o Samuel Weiner não tinha nascido no Brasil e os seus pais tinham registrado ele como brasileiro. E aí a comissão de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito, o Lacerda fez um escândalo danado e o Samuel podia, perder o jornal e ser expulso do país. Felizmente, ele, no interregno, casou-se com a Danusa Leão, Danusa Weiner, teve filhos brasileiros e aí o processo não pôde correr. Mas foi uma coisa dramática, não é? Quer dizer, provando que esse chauvinismo, essas barreiras são muito rigorosas, inclusive no Brasil dos anos 50. Não é? Kuczynski, como é que você vê essa questão? Exatamente, mas o Samuel Weiner, ele revolucionou o jornalismo brasileiro, como todos nós sabemos. E foi na verdade, a luta era política. A questão da nacionalidade dele foi apenas um pretexto. Mas eu penso que no caso do Vargas, desse José Antônio Vargas, não do Vargas da época do Samuel Weiner, mas o nosso Vargas aqui, a questão não é política. Essa é a minha opinião. Eu, aliás, quando comecei a ler o testemunho dele, eu até escrevi aqui, manifesto político. Ele decide fazer um manifesto político contra as injustiças da lei de imigração. Mas à medida que eu fui lendo, eu percebi que não foi isto. Ele criou uma situação para ele mesmo que se tornou insustentável. E leva ele, num determinado momento, a ter que romper isto da única forma que ele encontrou, que era de assumir uma outra personalidade, contando toda a história da vida dele. Quer dizer, o drama dele é um drama pessoal. Não vejo isso fundamentalmente como uma questão política. Ele, obviamente, é vítima das circunstâncias,
enfiam ele nesse processo de forjar documentos, de adulterar documentos, já desde que ele era adolescente, e ele vai alimentando esse processo ele mesmo. Ele faz do jornalismo uma forma de se tornar aceitável pela sociedade, pela elite americana, quando nós sabemos que ele já era um outsider. Antes de ser ilegal, ele já é um outsider, porque ele é um filipino. Então ele chega a um ponto em que ele não pode mais conviver com a própria comunidade na qual ele queria ser aceito. E ele só encontra um caminho. O mesmo caminho que ele encontrou quando ele saiu do armário e se declarou gay. É o mesmo processo, né? Então eu vejo isso basicamente como um drama humano e não como um movimento político, né? Essa é a minha visão desse processo. Roberto Catani, queria saber a sua opinião sobre tudo isso que nós estamos tocando aqui adiante. Bom, eu acho também que uma parte de tudo isso é a hipocrisia da sociedade americana. Por exemplo, podemos lembrar que hoje em dia um imigrante ilegal nos Estados Unidos, se ele serve no exército americano, ele se torna automaticamente cidadão americano. Então, servir no exército vale para se tornar americano, ganhar o prêmio Pulitzer não vale para se tornar cidadão americano. Por quê? Por que essa diferença tão grande? Qual é a coisa pela qual o Vargas não conseguiu se regularizar, apesar dele tentado, ele tentou várias vezes, de alguma forma, se regularizar e não conseguiu. Agora, aqueles que vão combater no Iraque para o exército americano, aí sim eles se regularizam. Eu acho que o Vargas é um caso importante para justamente... hoje em dia, eu acho que a imigração ilegal é um problema extremamente quente, até porque a gente sabe o quão difícil é se regularizar nos Estados Unidos de todos os pontos de vista. E aí o Vargas trouxe à tona esse problema. Então, eu acho que ele deveria ser, pelo contrário, ele tem um mérito grande, em vez de ter o perigo que ele seja até expulso e assim por diante. Rosenthal, a Ana Fernandes, aqui do Rio de Janeiro, telespectadora, ela tem uma pergunta aqui para o nosso programa. Quais foram as reais intenções de José Antônio Vargas? Levantar a causa dos imigrantes ou evitar que um dia esse fato, a mentira que ele contou, o prejudicasse? Eu acho que as duas coisas. O Bernardo estava colocando muito no ponto de vista do drama psicológico pessoal, que o Bernardo tem toda a razão, aparece no artigo muito claramente que ele estava agonizando, etc. Mas, ao mesmo tempo, aparece que ele tinha mais 5 anos de tranquilidade. Ele tinha conseguido uma carteira de motorista do estado de Washington até 2016. Ou seja, do ponto de vista estritamente legal. Ele estava bem por mais 5 anos. Mas eu acho que ele... existe também esse componente político. Tanto é assim que ele virou um militante da causa. Ele diz que ele foi motivado ao ver esses rapazes que estavam caminhando de Miami para Washington. E tudo que ele está fazendo agora é lutar por esse Dream Act, que é a lei que o beneficiaria não só a ele, e que eu acho, a coisa da reforma de imigração que os Estados Unidos tanto precisam, a coisa com mais chance de passar agora. Então, ele botou essa lei nas manchetes. Claro. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, hoje analisando o caso do jornalista filipino José Antônio Vargas, que decidiu confessar a sua condição de imigrante ilegal
numa reportagem que acabou sendo embargada pela direção do Washington Post, o jornal que denunciou o caso Watergate. Rosenthal Calmon Alves, o Bernardo Kuczynski, com a sua paixão habitual, levantou e de uma forma tocante, né? Essa coisa de que o jornalista não é uma máquina, não é uma máquina de escrever ou um computador que não pensa, né? Ele tem ideias, ele tem convicções, e por isso ele é um jornalista. Ele está aí para ajudar a consertar o mundo, não é? Como é que você vê essa questão, que isso esbarra no velho problema da objetividade que acaba não existindo? Como é que você vê isso? O Bernardo falou não só com a sabedoria, com a paixão, mas com a sabedoria dele, que é normal. Mas o que eu acho que ele tem toda a razão, e acho que o mundo está mudando. Quer dizer, a gente lá nos Estados Unidos ouve muito hoje em dia dizer a nova objetividade é a transparência. Ou seja, não essa ingenuidade, como o Catani disse, de achar que a pessoa pode ser completamente objetiva ou se separar, ter essa verdade obstinada. Eu acho que hoje o que as pessoas querem é a transparência, mostrar o que você é e, obviamente, saber que você está em busca da verificação, da precisão, etc. No caso em questão aqui, o José Vargas, ele tentou ao máximo evitar, por exemplo, esse cobrir imigração. Ele disse que fez 2 matérias para o Washington Post importantes de imigração, mas como ele tinha esse problema, ele queria evitar o conflito de interesse. Mas acabou não... Mas acabou virando um militante da causa. Eu acho que esse é o marco. Ele disse, eu vou sair do armário como uma pessoa sem... E ele diz uma coisa muito interessante. O ser humano nunca é ilegal. Eu acho isso muito legal. Quer dizer, é uma espécie de mote dessa causa que ele abraçou agora. Pode não ter documento, mas ilegal não é. Tem aqui uma pergunta de Aracaju, Sergipe, de um telespectador, Guilherme Passos, muito boa. Será que o José Antônio Vargas, vai ficar mais famoso como ativista do que como jornalista? Roberto Catani. Eu acho que esse lado de ativista para o Vargas é só incidental. Eu acho que, na verdade, ele é um bom jornalista. Eu acho que, com certeza, é uma pessoa que busca ficar famosa. Ele fez tudo para isso. Mas eu acho que o destino dele é de jornalista. Ele demonstrou isso. Ganhar o prêmio Pulitzer nos Estados Unidos não é pouca coisa, mesmo que ele tenha ganho como uma equipe e não ele individualmente. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho muito interessante o fato que ele tenha sido chamado pela Arianne Huffington, que é, hoje em dia, provavelmente o personagem mais importante na mídia americana e no mundo. Então, é uma pessoa que tem, sem dúvida, grandes méritos. A Huffington o chamou para ser editor de tecnologia e informação. Quer dizer, um aspecto extremamente atual, extremamente puxante na mídia atual. Então, eu acho que ele com certeza vai assumir esse lado de ativista, mas para voltar à imprensa depois. Bernardo Kuczynski, essa questão do ativismo e que você levantou com tanta propriedade, não é? Eu queria que você retomasse isso. Eu não fiquei muito impressionado com a carreira do Vargas, uma carreira muito mais assim subsidiária, embora sempre focada muito na reportagem, que é, digamos, a nata do jornalismo. Agora, o testemunho dele mostra que ele é um jornalista por vocação,
por talento. A frase de fecho do testemunho dele é brilhante. Ele conta como ele telefonou para a mãe dele, lá ainda nas Filipinas, a mãe que ele não vê há 18 anos, não sei quantos anos, porque ele queria recuperar alguns episódios de como mandaram ele para os Estados Unidos, e ele registra uma frase que a mãe dele disse para ele quando colocou ele no avião. Ele, com 12 anos de idade, a mãe disse para ele o seguinte: meu filho, se perguntarem qualquer coisa, você disse que você está indo para a Disneylândia. Essa frase é de um significado profundo, tendo em vista o tratamento que ele está recebendo e a tragédia que ele vive sendo considerado um ilegal nos Estados Unidos. Então, eu acho que o futuro dele certamente é no jornalismo. Agora, ele abusou um pouco do jornalismo na sua ânsia de se legitimar, né? Então, aí é que está essa questão na qual eu venho insistindo. Há um problema pessoal dele que ele precisa resolver de forma ainda mais ampla e geral, e que ele começa a resolver quando ele lança esse testemunho dele. Isso aí é o começo de um novo processo que ele certamente vai viver, e se ele completar com êxito, poderá ser até um dos grandes jornalistas deste século. Rosenthal, nós não somos juízes e não somos profeta, mas o Washington Post pisou na bola. Eu acho que pisou. Eu acho que a gente tem que concordar com o ombudsman do próprio Washington Post. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Pode ter a desculpa de que talvez os advogados lá tenham achado, mas obviamente pisou na bola, abriu uma brecha que o New York Times soube aproveitar com rapidez. Não, e sobretudo, considerando, quer dizer, eles do Washington Post não dão essa importância, mas nós, aqui, ao sul do Equador, quer dizer, o Washington Post é um mito, é uma coisa, é um monumento de investigação jornalística, de amor à verdade, não é? E aqui eles esqueceram esse passado que nós lembramos muito bem, não é? É verdade. Eu acho que ele perdeu essa oportunidade de deixar que o José contasse a história no lugar onde foi o ápice da carreira dele, onde ele ganhou com a equipe o prêmio Pulitzer. Bernardo Kuczynski, eu queria retomar esse assunto, já nós estamos nos aproximando do final, mas o que você acha que daqui para frente, quer dizer, esse episódio vai ser discutido na academia, nas escolas de jornalismo? Porque a imprensa brasileira passou, com exceção do Globo, que deu uma bela matéria na quinta-feira da semana passada, o jornalismo brasileiro passou ao largo de uma questão, aliás, como passa ao largo de muitas questões vitais para o jornalismo e para a sociedade, que precisa do jornalismo. Como é que você vê isso transposto aqui para o Brasil, para a nossa profissão, para o desenvolvimento de um novo jornalismo que não se resume apenas em usar mídias digitais? Olha, essa questão, a questão central aí, a questão de fundo, é da imigração ilegal. E ela não é uma questão central no Brasil, embora seja por vias indiretas, porque nós somos exportadores também de trabalhadores ilegais, né? Então, o que se deveria discutir, na verdade, é esse panorama no mundo de hoje dos trabalhadores ilegais, dos imigrantes ilegais, e que, na verdade, esconde um quadro muito maior e mais amplo, porque, veja, os milhares de decassegues brasileiros no Japão, eles não são trabalhadores ilegais. Eles vão lá segundo um acordo de governo para governo. Não estão lá ilegais, mas os filhos deles têm problemas de ir para a escola, não recebem cidadania japonesa, os contratos são precários, os salários são inferiores aos dos trabalhadores japoneses. A mesma coisa com os Gastarbeiter na Alemanha, a mesma coisa com os sudaneses em Israel. Israel, que é um paísinho pequeno, de uns 7 milhões de habitantes, eu estive lá agora, existem 20 mil
trabalhadores africanos que entraram clandestinamente pelo deserto do Sinai. Ou seja, todo esse mundo ocidental, embora vivendo alto índice de desemprego, mas com uma renda 100 vezes superiores à renda dos países africanos ou alguns países asiáticos, cria essa necessidade de ter trabalhadores de baixo custo em situação precária. Essa é a grande questão que precisa ser discutida. E eu não sei se ela vai ser discutida com a profundidade, a premência e a prioridade que precisaria ser. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas, mestres Rosenthal Calmon Alves, Bernardo Kucinski e Roberto Catani. Na semana que vem vamos debater a reviravolta do caso Dominique Strauss-Kahn e as consequências para a mídia americana, francesa e de todo mundo. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.